Estamos de volta, um forte abraço, né, para também os professores Dr. Ermengado, né, e o doutor Arruda, Múcio Arruda, né, da Estácio FAO. Forte abraço para eles aí. O professor Múcio também já foi nosso entrevistado aqui, também foi muito bom. Ele é também um grande professor e um grande advogado. Ó, antes que a gente vá para a entrevista, eu quero pegar agora uma coisa muito factual, que é a situação do Rio de Janeiro, né, Márcio? Que o Exército já está atuando no Rio de Janeiro, intervenção federal. Algumas dúvidas foram tiradas ontem, né, em alguns meios de comunicação. A população leiga não sabe como é que funciona muito isso, a gente, né, nós como uma população leiga. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: o que faz uma boa sociedade, uma sociedade justa, né, digna, não é a segurança pública. Isso é uma grande maquiagem que vão fazer no Rio de Janeiro. O Ariel, então você julga desnecessário? Não, é necessário. Força pública, o poder público. Mas que vai resolver a situação? De jeito nenhum. Quem resolve a situação é educação. Está todo mundo careca de saber que é a educação. Ariel, e resolve agora assim? Não, lógico que não. Se começar a investir agora em educação, a gente daqui a 20 anos, mais ou menos, vai ter um país melhor. Estou errado? Não estou errado. Isso, está todo mundo careca de saber disso. Então não adianta, gente, vai ser uma maquiagem, o bandido vai fugir para cidades circunvizinhas, vão se esconder, porque ninguém é burro, enfrentar o exército, não enfrenta nem a polícia muitas vezes. Imagina enfrentar o exército. Então, o que o governo tem que fazer é investir em educação. O que todo mundo tem que fazer é ter vergonha na cara, se olhar no espelho, consertar as falhas pessoais e aí partir para as críticas. Isso eu estou falando para mim mesmo, Márcio. É para mim mesmo. Primeiro a gente tem que consertar as nossas falhas. Depois a gente precisa ir fazendo as críticas, construindo, mudando gradativamente o comportamento, os vícios ruins que destroem uma sociedade. Deixa de calma nada, agora a minha diretora vai me puxar as orelhas depois, mas tá por aí mesmo. Não adianta, é maquiagem. E é necessário, organize, pague os funcionários, os servidores públicos em dia, organize as contas, mas precisamos investir urgentemente em educação. Educação, educação e educação. Ponto, ponto e ponto. Agora, paralelo a isso, vamos investindo em outras políticas sociais. Fica aí essa dica para você. E agora vamos deixar esse negócio do Rio de Janeiro para lá. Vamos voltar. Não, mas volta aqui, Márcio, volta aqui. Um amigo meu disse semana passada que ia começar em outros estados a falar mal de Alagoas. Ariel, eu sempre falei muito bem do meu estado, que sou apaixonado. Mas eu vou começar agora a falar mal para não vir meio mundo de cambada, de desordeiros para o nosso estado. Vou falar mal porque a gente continua com esse paraíso, nosso paraíso. E quero parabenizar não só ao prefeito Rui Palmeira, mas ao governador Renan Filho, a todo o aparato de segurança do nosso estado, que com muita deficiência, mas mesmo assim vem fazendo sempre o melhor. Parabenizar também o secretário de Ressocialização, o coronel Marcos Sérgio. Forte abraço para ele e para toda a equipe que vem com muita maestria conduzindo o sistema prisional do estado de Alagoas. Vamos conversar agora com a doutora Maria José, ela que é uma das maiores advogadas trabalhistas do nosso estado. E aí, uma das coisas que também é muita polêmica nos últimos meses, que é a reforma trabalhista. Eu, particularmente, eu acho que foi necessária. Eu não gosto do termo acho, não. Eu tenho certeza que ela era necessária. Agora, o que trouxe de prejuízos ou de benefícios para o trabalhador brasileiro, vamos saber agora com a doutora Maria José. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos que nos assistem. E espero contribuir, né, com esses aspectos sobre a reforma trabalhista. E o sentido da reforma trabalhista, Ariel, era fomentar novos empregos, novas oportunidades de emprego. A princípio, o projeto de lei era reformar
uma CLT que foi editada em 1º de maio de 1943, mas isso tem 70 anos. Exatamente, reformar alguns artigos. Certo. Então, estava previsto no projeto de lei a reforma de, em média, 10 artigos. E, de repente, se transformou em 100 artigos. Inicialmente eram reformado, quantos? Em média, 10 artigos. 10. O projeto inicial era este, tá? E se transformou em uma reforma de 100 artigos, reforma esta que, no meu ponto de vista, ela deveria ser mais paulatina, ser uma reforma com calma, com tranquilidade, né? Ouvindo a classe trabalhadora, ouvindo os advogados que militam na área, a magistratura trabalhista, com mais calma, com mais tranquilidade e de forma paulatina. Não se muda uma legislação que já tem quase 70 anos da noite para o dia, como foi feito. Então, o que a gente percebe é que vários pontos da reforma, ela trouxe e vem trazendo prejuízo à classe trabalhadora. Trabalhadores estes que sofreram muito, né, a conquista desses direitos desde a década de 30, desde a década de Getúlio Vargas. Então, existem esses aspectos culturais e que não foi visto, né, a forma pelo qual os trabalhadores conquistaram esses direitos. Pois é, agora, eu acredito muito que o trabalhador brasileiro de 2018, né, ele é um trabalhador totalmente diferente do trabalhador da década de 30, de 40, de 50. Obviamente, é um trabalhador muito diferente. Não sei se eu diria que é um pouco... Hoje não é tão hipossuficiente, né? Que é o lado mais fraco. Ele não é tão fraco quanto o trabalhador da década de 30, de 40, de 50. Né? E o que trouxe na prática mesmo de prejuízo? Pode citar alguns prejuízos que o trabalhador teve com essa reforma? Olha, só um ponto, só essa entrevista não daria para esgotar todos os pontos da reforma. Tá? De prejuízos? Não. Também. De prejuízo? Houve mais prejuízo, está havendo mais prejuízo para a classe trabalhadora do que conquistas de direitos. Porque, por exemplo, a intrajornada, ela foi diminuída para 30 minutos. No mínimo 30 minutos, a jornada acima de 6 horas. Né? Então, onde a jornada acima de 6 horas, o intervalo intrajornada, tá, para descanso e alimentação, seria de no mínimo 1 hora. Caiu para 30 minutos. Pronto, isso aí está bem prático, já dá para todo mundo entender. Aquilo que era o mínimo 1 hora, agora pode cair para meia hora, para 30 minutos. 30 minutos. Outro ponto negativo, na minha percepção, é em relação à gratificação. A gratificação de função, que é uma gratificação que você ganha um plus a mais pela função de confiança, quando o empregador retirava essa gratificação, retirava a função, mas não poderia tirar a gratificação a partir do momento que o trabalhador contasse com 10 anos, porque agregava ao financeiro desse trabalhador, a reforma trabalhista suprimiu essa gratificação. Ou seja, se você é um trabalhador, que você tem um cargo de confiança, que ganha uma gratificação, a qualquer momento, é óbvio, o empregador pode reconduzir você ao cargo efetivo. Certo. Tá? Mas qual era o entendimento do TST e da legislação anterior? É que se o trabalhador ganhasse 10 anos ou mais essa gratificação de função, se ela fosse retirada, se o cargo fosse retirado, não poderia retirar a gratificação. Na reforma trabalhista, o trabalhador perde o direito à gratificação, mesmo ele já ganhando essa gratificação por mais de 10 anos. Então, é um reflexo negativo da legislação trabalhista, a recente. Por quê?
porque reflete diretamente prejuízo às finanças do trabalhador. Olha, eu sou meio broco para algumas coisas. E não estou dizendo que você que está em casa logicamente não. Mas eu imagino que muita gente que está em casa gostaria de entender ainda melhor isso. Vamos lá. Então, o trabalhador, ele foi contratado para uma função e ele começou a receber uma gratificação, ou seja, uma comissão, um plus, um valor a mais. É um plus a mais, tá, que é chamado gratificação de função. Tá, e isso quando chegava a 10 anos, esta gratificação ela já seria inserida, agregada, incorporada ao financeiro do trabalhador. Pronto, então já seria incorporada ao salário, né, do trabalhador. E isso, segundo a legislação anterior, o empregador não podia tirar essa gratificação mais. Mesmo que ele tirasse a função de confiança, mas a gratificação tinha que Entendi. Tinha então que ser era mantida. assim a legislação. A atual não é mais. Não é mais. Então, se ele está há 8 anos, por exemplo, 10 anos, vamos falar da Se ele tiver 10 anos... aí ele volta para a função que ele foi contratado e ele também pode perder, se o empregador julgar que ele não tem mais sentido ele continuar ganhando aquela gratificação, ele pode tirar. Agora pode. Pela legislação trabalhista, deve tirar. Não, pode tirar. Se ele quiser manter, ele pode manter, que é dele? Sim, se ele manter, tudo bem. Mas se ele quiser tirar, ele retira. Sim. Não existe mais aquela estabilidade financeira dos 10 anos recebendo a gratificação. Então, isso é uma mazela. É uma mazela trabalhista para o trabalhador brasileiro. Eu tenho que, mesmo concordando com muita mudança da reforma trabalhista, eu tenho que concordar, porque aí, se você está há 10 anos recebendo aquela comissão, aquela gratificação, né, você já é habitual, você já faz conta daquilo ali para toda a sua vida, para toda a sua família. E quando quando é retirado esse benefício, é um golpe, né? Não fala em golpe não, Ariel, mas é um golpe naquele trabalhador. Concordo. Foi um ponto negativo. Agora, fale de 2 pontos positivos. Um ponto positivo que Daqui a pouco eu vou querer saber, doutora, sobre a férias. Mas me fala agora, para a gente completar esse raciocínio, pontos positivos. Tem 1 ou 2 para citar? Olha, vamos antecipar a temática das férias? Então vamos, né? Férias. Sobre as férias, né? O período de gozo, ele foi fracionado em até 3 períodos, né? Ou seja, você pode fracionar o seu período de férias em até 3 momentos, onde a legislação anterior só poderia fracionar, né, 10 dias de férias. 10 dias. 10 dias. Hoje, né, trouxe um benefício à classe trabalhadora, o fracionamento das férias, onde esse fracionamento pode ocorrer em 3 períodos, sendo o maior período não pode ser inferior a 14 dias, nem os outros 2 períodos podem ser inferior a 5. Eu achava que era 10, 10 e 10, não é 14. 14, 5 e 5. Não pode ser inferior a 5. Entendi. Certo? Então, trouxe benefício ao trabalhador? Trouxe, porque nem sempre o trabalhador ele está com uma programação para tirar as férias em um único período. Boa, positivo. Foi positiva esse ponto da reforma. Não existe nenhuma mazela aí, né? Nenhum direito retrocedendo aí agora, em relação ao período concessivo de férias, o fracionamento. Né? Esse fracionamento em 3 também pode ser vendido, porque só podia vender 10, não era isso? Só podia vender 10 dias. O trabalhador só podia vender 10 dias de férias, tá certo? Tá certo. Agora, uma coisa é o abono pecuniário. O abono pecuniário, ele ainda permanece. Pecuniário é pagamento, para quem não sabe. Ele pode vender os 10 dias de férias. Certo. Abono pecuniário pode ser. Esse fracionamento aí é a fragmentação do período concessivo de férias. Não, tudo bem, mas ele também pode aumentar essa venda, negociar mais dias, além de 10 dias, do que era da legislação anterior? Não. Ele continua. Então, esse pagamento... Esse ponto aí... Continua. O que reformou, o que a reforma trouxe e foi benéfico... Fracionar. Foi em relação ao fracionamento. Tá. Em relação ao período concessivo. Ele só pode vender até 10 dias. Mas ele só pode vender até 10 dias. Boa. Aí é o período concessivo.
Sim, mas aí vai ter benefícios agora, porque eu pedi 2 benefícios, já voltou. Não, vai ter benefício sim. Sim, mas outros agora, além das férias. Das além férias das já entendeu. férias, vamos ver. Outro ponto bom da reforma... Como é que faz na televisão? Fica né? Para ver se ela consegue lembrar, né? Outro ponto interessante da reforma foi... Deixa eu ver, rescisão contratual... Certo. Uma rescisão contratual trouxe pontos negativos. Qual seria outro ponto? Mas, vamos... É tão difícil o ponto positivo da reforma trabalhista. Foi por isso que agora, se você me perguntar, pontos negativos, tem vários. Não, e eu ia mandar botar aquele reloginho. Para a gente procurar aqui. A gente vai ter que interromper, mas né? Fica realmente difícil. Agora, os pontos negativos temos inúmeros. Por exemplo, em relação à rescisão contratual, não é mais obrigatória a homologação da rescisão contratual. Não é mais obrigatório os órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego, nem o sindicato, ou a homologação das verbas rescisórias. O que é a homologação das verbas rescisórias? É a conferência dos direitos trabalhistas por força de uma rescisão contratual por um órgão homologador. Hoje, pela reforma trabalhista, a empresa faz direto os cálculos, a rescisão contratual e informa diretamente aos órgãos competentes. Quais órgãos? Tá? O Ministério do Trabalho e Emprego, a Caixa Econômica Federal, né, que já era informado através do pagamento da multa dos 40% do FGTS. E o sindicato? Tá? O sindicato não precisa. Não precisa. Então, não há mais participação do sindicato, não há mais exigência à homologação das verbas rescisórias como era na antiga CLT. Sim, doutora, mas se o empregado desligado, né, se ele achar que tem alguma coisa ali que não condiz com a realidade, né, ele pode procurar o Ministério do Trabalho ou não? Ele não pode procurar posteriormente? Mas ele já recebeu as verbas rescisórias. Sim, mas e ele não pode recorrer, não? Não pode ir lá mostrar que tem alguma coisa errada, não? Ele pode pleitear direitos na esfera judicial. Sim. Administrativa, não. Sim, judicial. Então ele pode. Na esfera judicial. Na Justiça do Trabalho, o direito que o trabalhador tem, ele pode pleitear, não tem problema nenhum. A senhora falou que um dos pontos da reforma seria aumentar o emprego. Eu estava vendo agora em janeiro com o economista da FEComércio, mostrando para os empresários que a indústria de chocolate, que só começava a empregar em fevereiro, né, mais ou menos no final de fevereiro, no comecinho de janeiro já contratou, mesmo que temporário. Esses temporários, muitos vão ser efetivados nessas indústrias, nessas empresas. Então, isso foi um ponto positivo, né? Porque parece que aumentou o prazo de contratos temporários. Contrato temporário, a Lei 6.019 de 74 sofreu uma significativa alteração, mas precisamente em relação ao lapso temporal da contratação. Que antes... O lapso temporal o tempo do prazo do contrato. O prazo do contrato. Ela vai falando dos termos técnicos que eu vou trazendo. Que era de 3 meses e agora passa a ser de 180 dias, podendo 6 meses. Podendo haver uma prorrogação de mais 90 dias. Então, Caramba. Tem um aspecto aí positivo da reforma positivo, né? Esse, por exemplo, que eu estava vendo da indústria de chocolate, é um exemplo, porque tem muita gente trabalhando por conta dessa reforma. Lógico, a gente sabe que tem alguns pontos negativos. E no contrato temporário, os direitos trabalhistas, eles ficaram assegurados tal qual era antes. Doutora Maria José, o diretor já me disse que acabou o programa. Já acabou o programa. A gente pode jogar ele daqui do 3º andar. Não vai ter depois nenhuma reclamação trabalhista. Olha, a senhora dá aula também na Estácio, não é isso? Sim. Manhã, tarde e noite não, né? Sou professora de Direito do Trabalho, Prática Trabalhista e Processo de Trabalho. Eu soube que a senhora é uma das mais requisitadas, né? E mais experientes advogada trabalhista do nosso estado. Parabéns. E, aliás, também é professora já há muitos anos na Estácio, não é isso? Sou professora da Estácio desde 2005. 2005, então já está passando de 10 anos. Já sou uma adolescente. Adolescente, 13 anos. Olha, parabéns, tá certo? Muito sucesso. Eu queria ver depois, Tiago, você já marcar com ela outros pontos para a gente
discutir daqui a uns 15, 20 dias, né? Uma outra entrevista para a gente falar mais, porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Muita coisa a esclarecer, são muitos pontos, tanto na parte de direito material quanto direito processual, e é muito bom esse esclarecimento. Aí eu quero explicar também, né, o que é direito material, o que é direito processual, porque ela fala de uma forma técnica e eu tento levar para o nosso telespectador de uma forma mais prática o entendimento. Mas a gente vai marcar para falar do direito processual, Tiago, e do processo e do direito material. Direito material. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos continuar trazendo maiores informações para os nossos telespectadores. Nós agradecemos o carinho, agradecemos de coração mesmo pela sua audiência, pelo seu carinho. Propague o nosso programa, a nossa TV Mar, que está levando sempre informações tão importantes para os nossos telespectadores. Não esqueçam que 11h30 da noite, 23 horas e 30 minutos, você pode assistir a nossa reprise. Também pode assistir pela gazetaweb.com. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã no mesmo horário. Beijo, tchau, tchau.